E aí, estamos iniciando. O estúdio aqui deu de novo. Oh, meu Deus do céu. Vamos restaurar o estúdio. Ver se ele vai agora. Não foi de novo. Eu acho que é porque tá... agora foi. Estamos ao vivo, mais um dia, mais uma semana que se inicia, mais um movimento em direção ao chamado de Deus, mais uma semana de muita graça, de muita bênção, e essa graça que já nos alcança no caminho, no trajeto, que já vem sobre nós e já vai nos dando direcionamentos para essa semana. Já vai nos dando intenções, ideias, discernimento para uma semana tranquila, uma semana em paz, uma semana onde a gente vai viver o extraordinário do que Jesus Cristo tem para nós. Quem está entrando aí, Fabiano, tamo junto, Leão, Susan, que Deus abençoe vocês aí, a semana de vocês. Quem estiver chegando aí, vai dando um joia, vai dando... A gente está no YouTube também. E esse movimento aqui não é um movimento para mim, mas é um movimento para que nós possamos servir as pessoas e cumprir com o propósito, aquilo que Deus tem para nós. É um movimento de estar à disposição, de trazer mais pessoas para um algo poderoso, que é viver o reino de Deus, entender as palavras, né, a sabedoria, e assim poder desfrutar de tudo isso, poder colocar em prática e assim dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro daquilo que você carrega como ideia, como o certo e o errado, você refletir. Não é sobre você querer, eu preciso escutar a pessoa porque eu vou... essa aí é a verdade absoluta. Não. É você ter um contraponto das coisas que você acredita. E aí você poder... deixa eu pensar melhor sobre isso. Isso aí me incomodou. Certo tipo de coisa, certo tipo de situação. Deixa eu refletir melhor sobre isso. Acontece que nós, por economia de energia, de tempo, daquilo que nós achamos que é o correto, a gente acaba deixando de lado essas coisas. A gente não quer se confrontar, viver os conflitos da nossa mente, da nossa alma, os conflitos que vão nos tirar da zona de conforto. Outro dia desses, acho que eu até comentei, uma pessoa chegou e mandou uma mensagem: Ricardo, o que você acha de tal e tal situação ou palavra? E aquilo, por um momento, eu olhei e falei: por que essa pessoa perguntou isso? Aí eu falei: ela perguntou, fez uma pergunta, né? Ela mandou a pergunta. Aí eu falei: cara, vamos responder. Aí eu tive que, a hora que eu olhei a cena, eu tendo que mentalizar aquilo ali, refletir, buscar alguns conhecimentos em cima. Ou seja, eu tive que me desprender energia para que aquilo acontecesse, para que aquela resposta fosse dada de uma forma correta, não de uma forma sem base, sem lastro, sem fundamento, mas que ela fosse dada de uma forma que fizesse sentido realmente, baseado na palavra e baseado nas experiências da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E ali eu dei uma resposta
que a pessoa depois ela voltou e falou assim, cara, eu tinha um outro ponto de vista, mas o seu ponto de vista me fez enxergar algumas coisas que eu não estava enxergando. E aí ele colocou, eu falei, então põe aí o seu ponto de vista. E ele colocou o ponto de vista. E eu olhei e falei, caramba, o ponto de vista dele também me fez enxergar certos tipos de coisas que eu não estava enxergando. E aquilo agregou para o debate, vamos dizer. Aí eu fiquei imaginando, né? Assim é a nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente se põe à disposição e vive as coisas, internaliza, reflete essas coisas e coloca em prática novamente. Então não é sobre a gente escutar uma pessoa e aquela verdade ser a verdade absoluta, mas sim as diferentes opiniões, os diferentes pontos de vista vão contribuir para que o final de tudo, né, a conclusão daquela conversa, ela seja o mais rica possível. Ela seja algo que vai mostrar para ambas as partes, para ambas as pessoas, que isso é saudável. Que você desprender energia com esse tipo de situação é saudável. É muito mais saudável do que a gente ficar assistindo coisas que não vão agregar nada na nossa vida. Hoje cedo eu estava correndo, saí para correr cedinho e tal, aí peguei o horário mais ou menos da galera saindo passear com os cachorros, saindo para a escola. E aí eu fiquei olhando, né? E foi engraçado, porque eu passei num lugar, a hora que eu virei, já passei, né, numa outra ruazinha. E eu passei por uma garotinha, uma jovem, ali em torno dos 12 anos, sentada no banco e com o celular na mão. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, velho, olha, até corcunda assim, né? Até meio curvado. E ali, e eu fiquei reparando, eu correndo e reparando, ela só rolando para cima ali a tela do celular. Mas eu virei assim, aí outra no outro banco, sentada com o celular, eu falei, caramba, bicho. Aí eu fiquei num conflito, eu falei, meu Deus, será que essa galera tá se perdendo tudo, tá tudo perdido? O que a gente tem que fazer para que isso não aconteça? As pessoas acordam e já ficam ali imersas no turbilhão de conteúdos, e conteúdos esses que muitas vezes não vão agregar em nada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, as pessoas tinham que ter para automaticamente, não, você não pode pegar o seu celular antes de tal horário. Fiquei pensando nisso, falei, poxa, vai ter que criar alguma coisa, um dispositivo, uma trava, que as pessoas não vão poder mais, porque senão elas vão ficar 24 horas imersas ali no celular, nas interações, e não vão viver o que tem no entorno. E aí eu fiquei olhando isso, pensando nas nossas filhas, né? E pensando, poxa, e quando chegar a vez delas, como será isso? Talvez lá nem tenha mais celular, porque a tecnologia, as coisas, elas estão evoluindo tão rápido, que talvez lá na frente, sei lá, aí eu já comecei a imaginar, falei, vai vir um holograma do braço, do relógio, de um dispositivo, e ela vai ficar olhando aquilo ali e vai ficar interagindo. Não sei o que vai ser, mas eu sei uma coisa, que eu preciso prepará-las, eu e minha esposa, nós precisamos preparar elas para qualquer situação que venha, que aconteça, para que elas não se percam no caminho. Nós temos essa missão de mostrar para elas que elas não têm que viver a vida das outras pessoas, elas precisam cada uma viver a sua vida. Elas precisam entender que lá na frente, quando as coisas vierem para elas terem regras
sobre as coisas. Que seja um celular, que seja uma tecnologia do momento, que para as coisas deste mundo hoje, a tecnologia ela é muito bem-vinda, ela ajuda muito. Porém, se nós não soubermos usar, ela vai nos roubando a nossa vida, a nossa experiência, e nós vamos nos perdendo. E aí, quando a gente se depara com o real, com aquilo que deve ser mesmo, a nossa vida ela já passou e a gente nem viu tudo isso passando. E tudo que é natural, todas as coisas que tem no nosso entorno já foram, já se passaram, aqueles dias já não vão voltar mais. Aquela experiência ela já não vai ser mais possível ser vivida. E aí a gente ficou imerso em interações baratas. Eu falo sempre isso porque é algo que me incomoda muito. A gente ficar dando atenção para certos tipos de coisas que não vão agregar nada na nossa vida. Olha o Ronaldão, o Rony. Salve, irmão! Tamo junto, maninho. Deus abençoe seu dia, sua vida aí, sua semana, a sua família. Bora lá para mais uma semana aí. Estamos aqui iniciando e falando sobre experiências de vida, né? Sobre as nossas histórias, sobre o que a gente vive, o que a gente entende, o que a gente coloca em prática, e a gente volta e aí cai, muitas vezes a gente cai nos erros, nesses mesmos erros, e a gente volta e fala, não, vamos retomar, não vamos cair não. Por mais que a gente caiu, não vamos desanimar, não vamos parar. A gente vai para cima e vamos chegar junto. E uma das coisas ontem rolou aqui um desafio, tanto para mim, quanto para as meninas, né, para as nossas filhas. Elas, quero fazer pulseirinha para vender. E isso por incentivo nosso, né? Eu e a Dani incentivando elas. E aí fizeram um monte de pulseirinha e queria sair para vender. Aí eu falei, não, agora não, depois nós vai. Aí ficou nesse dilema, né? E aí isso era meio-dia, eu falei, agora tá muito sol, o pessoal tá almoçando, você vai incomodar as pessoas na casa para vender pulseirinha. Então vamos à tarde. Aí à tarde chegou, putz, aí vamos, quero ir. Aí, vamos papai, vamos junto. Então vamos, né? Vamos quebrar essa. Aí fomos junto. Aí bate na porta de um, bate na porta do outro. E eu olhando aquela cena, eu falei, meu Deus. Eu falei, rapaz do céu. Uma com vergonha e a outra ali, fazendo, indo pra cima. Eu falei, caramba, bicho. Vai pra você ver. Não tem vergonha nenhuma. Só que aí as pessoas não compram somente o produto, né? E isso eu fui falando para elas depois. Falei, as pessoas elas vão comprar a experiência. E aí eu fui dando dicas. Falei, primeiro de tudo, vocês não têm nenhuma pulseira no punho de vocês. Vocês estão vendendo pulseira. Falei, então vamos traçar já uma estratégia aí de vendas. Então vocês têm que estar com a sua pulseira, mostrando para as pessoas e falando, essa é a pulseira que eu vendo, uma pulseira muito bonita. Aí eu criei ali agora se diz copy, né? Então vou fazer uma cópia aqui. Então fizemos uma frase ali de impacto, uma apresentação. Eu sou a Lorena, estou vendo, a gente faz pulseiras, eu e minha irmã. Falei, então vai falando assim. Nós são pulseiras personalizadas. Para você ver, aí você mostra a sua pulseira e tal, não sei o que. E aí, a hora que a gente chegou em casa, elas já colocaram a pulseira. Eu falei, não, agora não adianta. Agora a gente vai tomar banho, vamos descansar. Quando vocês forem novamente, vocês põem. Mas beleza, legal que vocês já entenderam que tem que pôr. E já fizeram, já aplicou rápido. Não fica pensando, mas quando que eu vou pôr? Não, já colocou agora, né? E aí, eu fiquei olhando toda aquela cena e falei, cara,
qual é o nosso papel? A gente não pode podar, a gente não pode tirar a necessidade deles fazerem as coisas, né? A gente não pode cortá-los de algo que eles estão se desenvolvendo e fazendo, e muitas vezes perdendo a vergonha para coisas da vida deles. Isso sim é real. Isso sim, olha lá, chegou aqui, ó, a gata. Isso sim é real, isso sim é verdadeiro. E não ficar interagindo com coisas, com vídeos, informações de outras pessoas que muitas vezes elas nem vivem no dia a dia, na vida delas. Muitas vezes é somente para aquele vídeo, quando elas fecham a câmera ali, a realidade é totalmente diferente. Isso que eu venho trazer aqui hoje é uma realidade de algo que nós vivemos na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. E ontem eu fiquei olhando toda aquela cena e pensando, aonde essas ferinhas vão parar? O que eu e minha esposa precisamos fazer para que elas possam estourar, fazer algo que não estourar financeiramente, mas estourar na vida delas, né? de progredir, de progresso, não de subir sobre ninguém, mas sim de saber respeitar as pessoas, saber respeitar os momentos, as situações, porém elas saberem o devido lugar delas, aonde elas devem estar, aonde elas precisam caminhar para evoluir, as decisões que elas precisam tomar para chegar aonde elas quiserem chegar. Esse é o mais importante. Esse é o que mais queima no meu coração, para que nós possamos mostrar para elas. E não só para elas, mas como para outras pessoas, para outras crianças. Ser exemplo para essas famílias, e mostrar para esses pais: os seus filhos precisam da sua atenção. Dê atenção para os seus filhos. Mostre para eles a realidade dessa vida, para que eles possam também conduzir esses brabinhos, esses guerreiros para lugares muito mais audaciosos, lugares onde eles vão ver e viver coisas jamais vistas. Eles vão ver e viver aquilo que o Pai escreveu no livro da vida deles. Amém? Tomar um gole de café aqui. E agora, vindo aqui para a palavra, fazer um apanhado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Puxa aí na sua Bíblia, abra aí também e leia esse versículo, esse capítulo, uma parte, né? Essa passagem. Reflita isso, reflita com você, reflita mediante aquilo que você entende e tire as suas próprias conclusões. Leia mais de uma vez, tenha intenção na leitura, entre na situação, visualize, coloque como se fosse uma imagem passando, um filme passando na sua mente. E aí você vivenciando tudo isso, olha, vai travar o YouTube de novo. Fechar a tela aqui. Fechar aqui para ver se está roubando muita banda, muitos gigas. E aí, falando aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ou é o celular? Tudo tem suas interferências, né? Olha lá. Travou aí, agora vai ficar só no Instagram. Bom, em Atos dos Apóstolos, que diz assim, capítulo 19, versículo 1:
E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo em torno de 12 homens. Amém? E essa passagem aqui que revela a questão do Espírito Santo, a unção, do Espírito Santo sobre as pessoas. E esses irmãos, eles já haviam sido batizados, eles já tinham sido batizados por João o Batista, o primo de Jesus. Eles caminhavam já junto, já caminhavam na orientação espiritual, na palavra, nos ensinamentos. Porém, eles ainda não haviam recebido o favor, o poder do Espírito Santo. Eles ainda não haviam recebido algo que iria queimar dentro deles, que iria realmente fazer eles viver uma intimidade, uma experiência com Jesus Cristo, com Deus Pai. E aí, que diz aqui, nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. A gente nem sabe se existe esse tal Espírito Santo. É tão fácil a gente falar hoje, quando a gente entende as coisas, apesar de muitos não viverem, não saberem desse Espírito Santo, mas quando nós, falando da palavra, falando através dos ensinamentos, quando nós entendemos e nós ouvimos o Espírito Santo falando na nossa mente, nos nossos pensamentos, é como se não tivesse, se de uma hora para outra o Espírito Santo saísse de dentro de nós. Eu imagino o vazio que existiria dentro de nós. E esses caras aqui estavam ainda com essa percepção. Porém, como eles nunca haviam experimentado, vivenciado, essa experiência, para eles era normal, era tranquilo. E aí eu fico imaginando a cena, no momento em que Paulo chega e impõe as mãos sobre eles, e aí eles recebem ali aquela unção, aquela bênção, aquele fogo ardente queimando dentro deles, e os olhos se abrem, e aquele arrepio, aquela sensação de plenitude que eles sentem, e aí eles começam a enxergar a vida, a olhar o mundo de uma outra forma.
E eles que foram batizados somente para que eles não caíssem, no erro antes da morte de Jesus, para que eles não vivessem o martírio antes da morte de Jesus. E quando Jesus viesse, no caso a morte e a ressurreição, eles pudessem experimentar realmente algo poderoso vindo do Espírito Santo. E aí, através de Paulo, essa unção ela vem e mostra para eles que viver aquelas palavras, viver aqueles ensinamentos junto de João, viver todas aquelas experiências, fizeram eles mais sábios, mais prósperos, e a hora que eles receberam o Espírito Santo, a plenitude veio sobre eles. E dali em diante, eles seguiram a jornada, a caminhada, vivendo o Evangelho e levando o Espírito Santo para mais e mais lugares, mais e mais pessoas. Ou seja, o Espírito Santo ele vem sobre nós, porém é necessário que nós aceitemos, que nós a nossa autorização para que esse Espírito ele venha sobre nós, e ou a autorização de alguém que está junto de nós. No caso, a imposição das mãos, e esse Espírito Santo ele vem sobre nós. Alguém que já carrega esse Espírito Santo e vem através dessa pessoa, a unção vem sobre nós e esse Espírito entra e começa a movimentar as nossas estruturas mentais. Amém? E Paulo, que foi, assim como lá no capítulo 2, que fala, sobre quando eles estavam no templo pregando, e o Espírito Santo vem sobre eles e enche eles, e eles ficam plenos e ficam tomados. E aí imagina a cena, o lugar, o ambiente, as pessoas vivendo e se comunicando, todas se comunicando, entendendo algo muito superior, muito do alto, muito poderoso. E João, ele traz, Paulo traz, em muitos outros ensinamentos, como a unção, E João traz no capítulo 14, capítulo 14 de João, onde ele fala, que Jesus preparou os seus discípulos para receberem a unção do Espírito Santo. E ele disse que, assim como ele recebeu a unção, também eles receberiam. Assim como Jesus recebeu lá no batismo no Rio Jordão, onde João diz ali, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, esse é o que veio para renovar, para servir, para ser ungido. E aí o Espírito Santo entra em Jesus Cristo, e aí João olha e fala: Jesus preparou os seus discípulos, Jesus preparou o caminho, Jesus preparou os lugares, os ambientes, as pessoas, para que eles pudessem receber a unção do Espírito Santo. E assim como ele recebeu, que todas as pessoas possam receber a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Essa é a passagem de hoje. Felizmente, nós concluímos essa passagem, esse movimento aqui. Infelizmente caiu aqui o YouTube. Vou ter que estudar um pouco mais para que
essas coisas não aconteçam mais. Aí quando cai o YouTube, eu preciso salvar do Instagram e não fica bom porque fica com a tela na vertical, né? Então eu salvo e coloco no YouTube, mas fica... Porém, vamos fazer conforme o recurso que nós temos, porque a mensagem ela não pode ser perdida. Então felizmente deu tudo certo, mas infelizmente deu esse probleminha. E uma coisa que está chateando muita gente, e também me chateou, porém ao fazer uma reflexão e conversar com a minha esposa sobre isso, né, eu fiquei pensando assim, eu falei, tá, mas isso não é nosso, que é referente o evento que teve da Madonna, né? E aí eu falei assim, isso aí não deve nos incomodar, isso não deve ditar a regra da nossa vida, do nosso dia, o que vai ser da nossa vida. Eu fiquei vendo pessoas reclamando, murmurando, olha o valor que está sendo gasto com isso tudo. Alguns vídeos, né? Olha aí, passarela e tal. Eu falei, se está sendo usado dinheiro público nesse evento, para promover esse evento, isso é algo erradíssimo. Olhando para o nosso país, a situação que se encontra as pessoas, muitas pessoas em situações de rua, de fome, de miséria, em situações de dependências químicas. Todas as pessoas, todas situações que requer atenção, que requer um olhar mais direcionado. E aí quando a gente pega e destoa, tira a atenção dessas causas e foca em coisas profanas, isso entristece. Meu coração entristece muito. Eu fico imaginando o coração de Deus, o coração de Jesus Cristo. Fala, Anderson, tamo junto. Vamos aí numa reflexão aqui, fechando aqui essa live. Já estamos aqui se encaminhando para o final. Estava só fazendo um ponto aqui referente ao que rolou aí no Rio de Janeiro, ao show da Madonna, que eu não tenho nada contra ela fazer o show, e quem quiser ir também que vá, mas a gente fazendo um contraponto de a utilização de verba pública para promoção de um evento num país onde nós estamos no momento tendo um caos, né, por questões naturais, lógico, mas é um caos e que requer atenção, lá no Rio Grande do Sul e nas regiões aí do Sul, pessoas que estão passando necessidade, e sem contar muitas outras pessoas que estão em situações aí escassas, né, situações de necessidade, e a gente direciona dinheiro para certos tipos de coisa. Porém, o ponto que eu fiquei olhando, né, muita gente postando referente a um momento ali do show em que os dançarinos, rola ali uma profanação, ali um negócio que eu fiquei olhando, de se escandalizar, mas eu fiquei olhando, eu falei, cara, o que cabe a mim nesse caso é simplesmente orar por esses, para que em algum momento caia a ficha neles e que eles entendam que isso é o errado, que isso não vai trazer nada de bom para a vida deles. Então a minha missão é orar por esses e mostrar para o mundo, para as pessoas, assim como todas as pessoas que se conectarem, que assistirem, também têm essa missão de levar para mais e mais pessoas essa mensagem, a mensagem que queima no seu coração, assim como queima no meu, para que em algum momento chegue no coração desses que estão vivendo essas tretas aí de profanação, de orgia, de coisas que vão tirando
que vão nos distanciando do amor de Deus. Então que nós possamos ser luz na vida dessas pessoas. Amém? E aí, se encerrando aqui, e que isso não reflita, que isso não dite, não venha a ditar o nosso dia, o direcionamento do nosso dia. Que o show ou o que aconteceu, que isso não venha a interferir na nossa vida, no nosso convívio, mas que isso seja sim uma chamada de atenção para nós entendermos os caminhos que o mundo está seguindo, os caminhos que o mundo está se direcionando, onde já lá no passado já houve uma mão pesada de Deus que caiu sobre a terra, sobre um povo, porque eles não obedeceram àquilo que Deus estava determinando sobre eles. Então que nós possamos orar para que a tempo essas pessoas entendam e sim, voltem seus olhares para Deus. Amém. Então, fechando aqui, Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por todas as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas todos os dias. Obrigado por estar à disposição e ser um instrumento na Tua mão, Pai. Obrigado por estar vivendo o grandioso do Teu amor, o maravilhoso, a plenitude do Teu amor. Tudo isso que vem, que nos resgata, que nos renova nessa manhã, que nos renova para essa semana, que renova nossas estruturas, a nossa vida, a nossa alma, que renova as nossas intenções, as nossas ideias, que nos traz à tona tudo aquilo que é errado e que nós precisamos deixar de lado, para que assim nós possamos dar espaço para o novo, para o correto, para aquilo que o Senhor tem diante da Tua regra, diante da Tua indicação, do conhecimento, da sabedoria, dos direcionamentos, Pai. Diante de tudo isso que o Senhor vem nos mostrar nos caminhos nesse dia de hoje. Entregue em Tuas mãos, Pai, a minha vida, a minha família. Entregue em Tuas mãos as nossas filhas, que elas cada dia mais se tornem prósperas, iluminadas, sem vergonha, sem medo, sem barreiras que travem elas. A minha esposa, que ela possa também evoluir, Pai, na fé e no amor que o Senhor tem por ela e por todos os seres humanos, por todos os filhos amados desse mundo. Essa fé que ela é ilimitada, esse amor, essa energia que alimenta e que não tem limite. É somente a gente estender a mão, é somente nós abrirmos o nosso coração para que essa energia ela entre e ela transforme, e ela renove, e ela revigore, e ela traga tudo que é novo para nós nesse novo tempo, nesse novo dia, nesse novo mover. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, cada um que entrar e se conectar aqui, todas as famílias, todos aqueles que estão necessitados, Pai. Que a Tua mão poderosa, que o Teu amor chegue sobre eles e que eles possam experimentar de algo que eles jamais experimentaram e assim transbordar na vida deles, da família deles e daqueles que estão ao seu entorno. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Não pare no caminho, bora para cima, bora fazer todos os dias aquilo que Deus nos chama para fazer, aquilo que Deus nos mostra, que nós possamos colocar energia, colocar as nossas intenções, a ênfase da nossa vida para um mundo renovado, um mundo melhor. Tamo junto, valeu Anderson, Deus abençoe sua família, irmão. Fique com Deus aí, até mais.